A Ferrari acaba de tomar uma decisão que pode definir o futuro da equipe pelos próximos anos. Fred Vasseur, o chefe da escuderia italiana, teve seu contrato renovado por mais alguns anos, mas essa decisão não veio sem polêmica. Será que a Ferrari está fazendo a escolha certa? Ou está desperdiçando uma oportunidade de ouro de trazer alguém ainda melhor? Para entender o peso dessa renovação, precisamos voltar no tempo. Vasseur chegou em Maranello no início de 2023, substituindo Mattia Binotto numa época em que a Ferrari estava completamente perdida. A equipe que deveria estar brigando por títulos vivia uma montanha-russa de resultados inconsistentes, estratégias questionáveis e uma pressão interna que parecia sugar toda a energia da organização. O francês tinha uma missão hercúlea pela frente: devolver a Ferrari ao topo da Fórmula 1. E, de fato, os primeiros resultados foram animadores. Em 2024, a Ferrari conseguiu um segundo lugar no campeonato de construtores, mostrando sinais claros de que estava no caminho certo. 6 vitórias em grandes prêmios, sob o comando de Vasseur, pareciam comprovar que a mudança de comando havia sido acertada. Mas aqui começa a parte interessante da história, porque nem tudo são flores em Maranello. A temporada de 2025 tem sido um verdadeiro teste de fogo para Vasseur e sua equipe. Enquanto a McLaren domina o campeonato de forma quase autoritária, a Ferrari parece ter estagnado. Até agora, nenhuma vitória, apenas 5 pódios conquistados exclusivamente por Charles Leclerc, enquanto Lewis Hamilton, a contratação mais cara e esperada dos últimos anos, ainda está se adaptando à nova realidade. É como se a Ferrari tivesse dado 2 passos para frente em 2024, mas agora estivesse patinando no mesmo lugar. Essa situação complicada fez com que a imprensa italiana começasse a especular sobre o futuro de Vasseur. Rumores corriam soltos de que a alta cúpula da Ferrari estaria de olho em Christian Horner, o homem que transformou a Red Bull numa máquina de vencer títulos. Imaginem só, tirar o chefe da equipe rival que mais incomoda a Ferrari nos últimos anos. Seria uma jogada ousada, mas também arriscada. Afinal, Horner tem um histórico comprovado de sucesso, mas também carregaria toda a rivalidade e tensão que existe entre as duas equipes. Mas a Ferrari decidiu apostar na continuidade. A renovação de Vasseur por mais alguns anos manda um recado claro. A direção da equipe acredita que os problemas atuais são temporários e que o francês tem capacidade de superá-los. É uma aposta arriscada? Claro que é. Estamos falando de uma equipe que não conquista um título de construtores desde 2008 e que vive sob pressão constante dos tifosi, a torcida mais apaixonada e exigente do automobilismo mundial. O que torna essa decisão ainda mais intrigante é o timing. 2026 trará mudanças regulamentares gigantescas na Fórmula 1, praticamente zerando o jogo para todas as equipes. É nesse cenário de reset total que Vasseur terá que provar seu valor. Com Lewis Hamilton finalmente adaptado e Charles Leclerc no auge da carreira, a Ferrari terá uma dupla de pilotos invejável. Mas será que isso basta? A declaração de Vasseur após a renovação foi reveladora. Ele disse que essa renovação não é apenas uma confirmação, mas um desafio para continuar progredindo. Palavras que soam como um homem que sabe exatamente a pressão que está sobre seus ombros. 30 meses de trabalho criaram uma base sólida, segundo ele, mas agora é hora de construir algo maior. A pergunta que fica é: essa base realmente está tão sólida quanto parece? Benedetto Vigna, o CEO da Ferrari, também fez questão de deixar claro que essa renovação reflete a confiança da empresa na liderança de Vasseur. Mas vamos ser realistas. Em Maranello, confiança e pressão andam sempre de mãos dadas. A Ferrari não é apenas uma equipe de Fórmula 1, é uma instituição, um símbolo italiano que representa muito mais do que apenas corridas de carro. Quando você não entrega resultados,
a pressão vem de todos os lados. O grande teste de Vasseur será como ele vai lidar com as expectativas para 2026. As novas regulamentações podem ser uma oportunidade de ouro para a Ferrari finalmente voltar ao topo, mas também podem ser uma armadilha se a equipe não souber aproveitá-las. Hamilton estará mais integrado, Leclerc continua sendo um dos melhores pilotos do grid, e a estrutura técnica da Ferrari passou por reformulações importantes nos últimos anos. Todos os ingredientes estão lá, mas alguém precisa saber cozinhar a receita perfeita. A renovação de Vasseur também levanta uma questão interessante sobre a filosofia da Ferrari. Será que a equipe finalmente aprendeu a ter paciência e apostar na continuidade? Ou essa é apenas mais uma decisão que será revista se os resultados não aparecerem rapidamente? A história recente da Ferrari não é muito animadora nesse aspecto. Quantos chefes de equipe já passaram por Maranello nas últimas 2 décadas? A instabilidade sempre foi um problema crônico, mas talvez seja exatamente por isso que essa renovação faça sentido. Vasseur trouxe uma estabilidade que a Ferrari não tinha há muito tempo. Mesmo com os resultados abaixo do esperado em 2025, não houve o caos interno que costumava caracterizar a equipe italiana quando as coisas não iam bem. Isso pode ser um sinal de que a mentalidade da organização realmente mudou. O que não podemos ignorar é que a concorrência está cada vez mais feroz. McLaren domina 2025, Mercedes voltou a ser competitiva, Red Bull continua forte mesmo com algumas dificuldades, e equipes como Aston Martin estão investindo pesado para brigar na frente. A Ferrari não pode se dar ao luxo de desperdiçar mais tempo. Cada temporada que passa sem um título é uma temporada a mais longe da glória que os tifosi tanto esperam. A pressão sobre Vasseur agora é ainda maior. Ele ganhou a confiança da direção, mas também ganhou a responsabilidade total pelos resultados que virão. Não há mais desculpas, não há mais período de adaptação. A partir de agora, cada decisão estratégica, cada desenvolvimento técnico, cada escolha de setup será vista através da lupa do sucesso ou fracasso. É uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade única de fazer história. O interessante é que Vasseur não é um novato no mundo da Fórmula 1. Ele tem experiência em diferentes equipes, conhece os bastidores da categoria como poucos e já provou que sabe desenvolver talentos e construir equipes competitivas. Mas a Ferrari é diferente de qualquer outro lugar. A pressão é diferente, as expectativas são diferentes, e o peso da história é algo que pode esmagar ou inspirar, dependendo de como você lida com isso. A renovação também manda um recado para os pilotos. Hamilton e Leclerc agora sabem que terão estabilidade na liderança técnica pelos próximos anos. Isso pode ser fundamental para criar uma atmosfera de confiança e trabalho de longo prazo. Hamilton, especialmente, precisa dessa estabilidade para extrair o máximo de seu talento nos anos que ainda tem pela frente na Fórmula 1. Mas e se os resultados não aparecerem? E se 2026 for mais uma temporada de frustração? A Ferrari terá paciência para manter Vasseur no comando? Ou a pressão será grande demais? Essas são perguntas que só o tempo vai responder, mas que certamente estão na cabeça de todos os envolvidos. O que fica claro é que a Ferrari fez sua escolha e agora precisa viver com as consequências. Vasseur tem em suas mãos a chance de fazer parte da história da equipe mais famosa da Fórmula 1, mas também carrega o peso de décadas de expectativas não atendidas. É uma responsabilidade que poucos conseguem suportar, mas que pode transformar um homem em lenda se tudo der certo. A pergunta final que fica é: será que Fred Vasseur é realmente o homem certo para devolver a Ferrari ao topo? Ou a equipe italiana perdeu uma oportunidade histórica de revolucionar sua estrutura? Só os próximos anos vão dar essa resposta. Mas uma coisa é certa: a pressão nunca foi tão grande.
e as expectativas nunca foram tão altas. A Ferrari apostou suas fichas em Vasseur e agora é hora de ver se essa aposta vai pagar. O que vocês acham? Vasseur é o homem certo para essa missão ou a Ferrari deveria ter ousado mais? Deixem sua opinião nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise sobre os bastidores da Fórmula 1.